Ótimo. Boa noite. Quero agradecer a Ramis aí pela oportunidade aqui de estar fechando aí, falando um pouquinho do estágio atual da arborização urbana brasileira. Vê bem, eu pedi a paciência de vocês aí, um pouco, como falar de um tema desse, né, sobre a arborização brasileira. Eu tenho talvez uns 8.000 slides e tudo, e fiz uma seleção, né, com muito cuidado, e separei 801 slides. Né? Vocês estão achando graça? É brincadeira mesmo. Tem uns 30 e pouco tempo, porque o Ramis me pediu que o tempo está exíguo, então vamos tentar falar rápido, né? Mas está aí, ó, o Brasil de 1500. Isso é uma vista aí, uma paisagem, né, do bioma da floresta amazônica. Então, imaginemos que nessa data, nossos biomas, né, nossos ecossistemas, eles estavam exatamente, né, em equilíbrio, estavam numa situação de homeostase, né, numa situação onde a fauna e flora, né, fazia naturalmente seu papel aí na natureza com as inter-relações, né, guardando assim ou trazendo imagem dessa natureza. Eu coloquei aí, isso aí é outro bioma. Se fala muito em biodiversidade aqui. Eu notei nas palestras a preocupação de todos, né, com o cuidado da biodiversidade, né, se falou muito nas palestras, eu notei isso. E isso é muito importante, né, porque o uso do solo, né, eu escutei uma palestra aqui, eu não lembro quem foi a pessoa, mas a preocupação, por exemplo, dos loteamentos, né, a liberdade que se deu no passado de loteamentos, as pessoas chegarem e desmatarem, desvegetarem grandes áreas, como ainda há pouco o arquiteto Francisco aqui acabou de mostrar de um terreno, né? Mas, pois bem, coisa como essa que parece inóspito, isso é um chique-chique, isso é uma área do bioma da Caatinga, mas, na verdade, ele tem função também. Eu estava fazendo um passeio a mais de 150 quilômetros de Campina Grande, numa fazenda a cavalo. E eu geralmente gosto de andar armado. E minha arma é uma maquinazinha. E de repente eu olhei no meio daquele faixe, daquele chique-chique que estava num lajedo, né, numas rochas afloradas, tinha muito desse chique-chique. Eu vi um pássaro ali no meio, eu desci rapidamente do cavalo e fui devagar para ver o que era e voou, né? Quando eu cheguei próximo, estava assim, esses ovinhos aí, e realmente a densidade, se vocês estão observando aí desses espinhos aí, dá uma proteção incrível, né? A questão da reprodução dos animais. Eu estou dando esse toque, né, para vocês observarem que um simples cacto desse, né, tem uma condição de ser um amparo para nidificação aí de algumas espécies. E depois eu voltei umas 2 semanas para a mesma fazenda, a gente já encontrou aí, era um ninho de rolinha, né, um pássaro que nós temos muito por lá. Enfim, vocês estão vendo ali embaixo, florestas desmatadas na Amazônia não recuperam sua biodiversidade. Então, isso é muito importante, essa questão de você ter na cidade áreas onde ela projetada, você deixar algumas reservas. Conversei muito com o Ramis, algumas situações que ele mostrou aqui, até para você garantir, não é, a necessidade de ter representação da própria fauna da cidade. Ainda há pouco estava conversando com um colega médico ali a respeito dessa importância, né, de você ter representantes da natureza. E uma vez, né, a área chegando, uma área natural chegando a ser desmatada e chegando a esse ponto de degradação, ela não terá condições de recuperar, né?
realmente a vegetação ou o bioma, o ecossistema que outrora existiu. Então, esse é uma preocupação constante. A gente vê incêndios, vê exatamente o crescimento das cidades, né, com relação à pressão ainda nas áreas nativas existentes. Eu tenho certeza que esse não é um lugar, esses dois aí que nós estamos vendo, um lugar interessante de se morar. A gente vê o crescimento desordenado. Para a gente ter uma ideia, nós levamos 470 anos, de 1500 até 1970, nós levamos 470 anos para ter 90 milhões de habitantes no nosso país. A gente viu lá aquele slide inicial mostrando ali a integridade, né, da natureza, e daí de 1970 até 2013 nós temos 43 anos, e nesses 43 anos nós mais que duplicamos a nossa população. Então eu sei, a gente sabe, todo mundo, que é difícil, estou dançando balé não, né, eu ia caindo aqui. A gente sabe que é muito difícil, né, a questão de ordenar, né, os espaços, né, planejar os espaços, mas esse conjunto habitacional, eu vi de perto, o pessoal não deixou ruas estreitas, calçada quase que só o meio-fio, né, espaço interno muito pequeno, quase não dá para se plantar uma árvore. Então, esse tipo de conjunto habitacional, ele é extremamente inóspito mesmo, né? Para você viver num local desse, é muito complicado. Já situações como essa que nós queremos, áreas verdes, né? Parques aprazíveis, né? Locais que, na verdade, integrem o homem à natureza, né? Que tenham exatamente belezas cênicas. Isso aí é um parque lá em Chicago, não é? O Millennium Park. Para você andar aí, praticamente passa o dia todo. Isso é um trecho do parque, e essa parte aqui que nós estamos vendo aqui é uma parte que à beira do Lago Michigan, ele emenda com esse parque, e é extremamente agradável de você conviver, andar. O citadino aí, ele aproveita, né? Eu só trouxe esse slide aí de um país de fora, a gente está falando do Brasil, mas a professora mostrou, achei muito interessante, né? Quando você sai daqui, vai para outros países, né, realmente que estão bem avançados em relação à arboricultura, ao paisagismo, a gente sente um prazer de caminhar nas ruas, de estar nos parques. Mas, voltando um pouco, né, falando sobre um pouquinho da história, né, da arborização, do paisagismo no Brasil, isso aqui é a cidade do Recife, né? Para vocês terem ideia, Recife foi o primeiro núcleo, né, urbano a ter a arborização urbana das Américas. O primeiro núcleo, segundo Eliana Mesquita, Recife, ele teve uma rua projetada, né, com coqueiros, na época de Maurício de Nassau. Então, Maurício de Nassau fez esse trabalho, 1630 mais ou menos, né, nessa época. Como está a arboricultura brasileira? Eu coloquei aquela palavra ali que realmente é uma base de tudo, conhecimento. Então, conhecimento técnico, científico, essa base que a gente precisa na aplicação, não é? Deixar aquela situação do empirismo, né? Vamos plantar essa árvore, vamos plantar essa aqui, sem você conhecer, sem conhecer a estrutura da cidade, sem conhecer o porte da árvore, sem você conhecer a espécie, você com certeza vai incorrer em muitos erros, né? E eu coloquei até aqui, por exemplo, a diferença que nós temos em relação a outros países. Por exemplo, no próximo ano, quem assistiu a palestra aqui ontem do
do Luiz Otávio, né, viu a grandeza, né, de interesse, né, do povo norte-americano, né, com a ISA e com os fundos de investimentos de arborização, né, centenas de exemplos, né, de dedicação, de voluntariado desse trabalho para se ter um país arborizado, um país com parques bem aproveitado para dar uma qualidade de vida melhor aos que moram nas cidades. Enfim, eu considero que aqui no Brasil o primeiro passo que se deu, né, para congregar, para começar a discutir arboricultura, arborização no nosso país, né, no nível onde se juntou técnicos de prefeitura, professores de universidades, né, engenheiros agrônomos, florestais, na época não, mas arquitetos, foi em 1985, no primeiro Encontro Nacional de Arborização Urbana que aconteceu em Porto Alegre. Foi o primeiro INAU, né? Aqui tem muitos colegas, né, que estão aqui, né, que foram fundadores desse trabalho. A professora Maria do Carmo Sanchotene, o Flávio não estou vendo por aqui, mas, enfim, eu acho que aqui foi um ponto de partida, né, para isso. E a criação da SBAL, em 1992, começaram a acontecer uma série, todo ano, encontros, né, de arborização urbana, encontros nacionais, até nós criarmos a SBAL, né, a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, e daí a sociedade ela se filia, né, à ISA, a International Society of Arboriculture, que, na verdade, abre o espaço para você ver o que é que está sendo lá fora, né? Então, o que eu estou dizendo que a gente está vendo lá fora é o pensamento, é o conhecimento de um país que, no próximo ano, vai ter esse evento, que é a conferência anual que eles têm, vai ser a 90ª conferência. São 90 anos de eventos. Essa instituição tem um pouco mais do que isso. Então, eles têm, na verdade, um conhecimento muito profundo. No Brasil, realmente já avançou muito, né? Com diversos trabalhos, com situações próprias mesmo do nosso país. Mas precisamos ainda avançar com relação, a professora mostrou ainda há pouco, Ana, a questão de equipamentos, né? A questão de ferramentas que, na verdade, as prefeituras, que é o responsável final de oferecer uma melhor arborização para as cidades, elas não estão bem equipadas, né? Precisa capacitar, né? Uma capacitação em todos os níveis, né, dos profissionais que trabalham nessas áreas aí. É muito importante, né, essa questão. Então, o conhecimento é uma coisa que a gente realmente precisa perseguir isso com toda firmeza, para que a gente tenha acerto. Mais uma vez eu vou repetir, o empirismo, né, ele está fora, ele já passou. Isso foi em 1986. Eu ensinava na Fundação de Ensino Superior de Olinda, na FUNESO, e lá nós tentamos criar o primeiro curso de arquitetura paisagista no Brasil. Fizemos um projeto, eu e um colega que está ali, o Carlos Medeiros, e daí, ao final do projeto, praticamente ao final, para levar para o Conselho, na época era Conselho Federal de Educação, saiu uma portaria suspendendo a criação de novos cursos. E isso frustrou demais a nossa iniciativa, né? Esse aqui pode ter certeza que sou eu, na época que tinha cabelo, né? Mas passou, e eu frequento, né, congressos desde a época de estudante e acompanhava muitas discussões fortes entre arquitetos, engenheiros agrônomos, engenheiros florestais, biólogos, né? Porque essa área é minha, essa área não pode, né? Então,
Com isso, 11 anos depois, né, aquilo foi em 1986, em 1997, eu achei que a gente poderia criar, né, um curso já a nível de especialização, não cabia uma graduação. E daí, aquele colega, ele partiu para outra área, e eu continuei sozinho, persistindo, e criei o primeiro curso de paisagismo, assim, no Brasil, reconhecido pelo MEC. Não foi fácil, foi um trabalho árduo, mas nele envolvia o quê? Toda uma estrutura, né? Eu precisei pensar vários colegas, né, do Brasil, porque acompanhamos os congressos, né? Nós temos colegas de extrema competência, e fiz uma matriz, não é? E daí nós trabalhamos isso para implantar. Fizemos um curso, repetimos depois, mas depois eu saí para fazer mestrado, a gente deu uma pausa, e a própria instituição, como não tinha outros colegas que se interessassem nessa área, aí deu um stand-by no curso, não é? Mas foi assim uma façanha, né, eu digo grande, assim, para a gente chegar aí e autorizar, porque a instituição ela não era universidade e precisaria realmente ser avaliada pelo MEC. Então, gente, a atividade de paisagismo, ou seja, a arborização urbana, é um capítulo do paisagismo, eu considero assim, não é? Quando a gente fala de paisagismo, nós trabalhamos com os 3 estratos: herbáceo, né, arbustivo e arbóreo, e os elementos arquitetônicos, tá certo? Então, nisso, a arboricultura, ou a arborização urbana, né, até por ser a árvore, né, aquele vegetal que mais demora a formar-se, né, a gente vai ter árvore aí definida com 4, 5, 6 anos, então ela realmente requer muito cuidado. Então, um projeto, um planejamento, como a professora falou há pouco, isso requer um profissional, é uma atividade profissional, não é de leigo. Então, a gente precisa ter um planejamento, e a pessoa tem que ter base do conhecimento edáfico de solos, de botânica, de ecologia, observar as características aí do local, né, passeios, áreas livres, vias de tráfego, equipamentos intervenientes. A gente sabe que tem uma série, vou mostrar aqui bem rápido. E o replanejamento é mais do que importante, porque sempre nós vamos ter situações de danos nas árvores, de uma forma geral, e é uma constante, né? No manejo, na manutenção, você ficar observando isso. A execução é outro detalhe, né? Porque você tem que estar preparado, mais uma vez eu digo, para fazer uma cova adequada, fazer uma colocação de solo agrícola, né, com adubação de cobertura, que não se faz, né? As prefeituras não fazem isso, né? Nós temos o quê? Eu já falei aqui até essa semana, 5.570 municípios, né? Eu acho que agora é 570 cidades. E é extremamente complexo, né? E a ESBAL faz esse papel, né, com muita força, para tentar levar esse conhecimento da arboricultura. Então, gente, tudo isso está fundamentado no conhecimento técnico-científico. Não podemos mais viver com essa situação de empirismo. Bem rapidamente eu vou passar os slides para a gente ver. A professora falou há pouco tempo sobre a questão de mudas adequadas. O viveiro da Félia é esse aqui, ó, que a professora falou, né? Esse aqui é um viveiro lá em Miami. As mudas são desse porte, né? Isso aqui são gerivais que foram levados lá para o Acre, né? O pessoal lá, eles fizeram, né, nos canteiros centrais, colocaram esses gerivais, e eles levaram do Rio de Janeiro, Flávio. Foi. E custou, implantado lá, né, R$1.000 cada um desses, né? Levaram 270 gerivais desses. Mas ficou um trabalho bonito, né? Um investimento, mas ficou um trabalho bonito. Mas, lamentavelmente, a gente pode dizer que naquela região tem tanta palmeira bonita, né? Tem tanta
palmeiro bonito que poderia ser recuperado. Nós temos um colega da Universidade da Amazônia, lá, é o Ari, né? O Ari ele está fazendo um trabalho, né, para exatamente utilizar espécies autóctones, né, nativas da Amazônia. Mas será que é complicado ou muito complicado você arborizar uma cidade? Eu peguei só esse exemplo aí, porque o mais complicado é você fazer arborização em viária, né, em passeios, porque aí é onde nós vamos ter aquela série de interveniências que a gente falou. Essa aí é mais um exemplo também de uma cidade planejada, que a professora também mostrou há pouco, que é Maringá. Né? Vê bem, aqui é a faixa livre, né, de caminhamento das pessoas. Essa faixa aqui é a faixa de imobiliário, tem lixeira, pode ter uma série de posteação, e a própria árvore aqui. Ainda tem essa marquezinha aqui, saliente. Mas se você colocar uma multa, né, considerável, né, que tenha pelo menos um pouco mais de 1,80 m, 2,20 m e tudo, né, aí você tem condições de conduzir, fazer podas adequadas e ela realmente sair e fazer o papel dela nesse meio urbano aí complicado. Manutenção da arborização urbana. Então eu vou mostrar aqui, fazer um panorama bem rápido, para a gente não demorar, e vocês vão ver, não é, que o que eu vou mostrar acontece na maioria das cidades brasileiras. Eu não vou aqui identificar essa aqui, mas pelo que eu já andei, não é, nesse nosso país aqui, em capitais, praticamente todas, e muitas cidades interioranas, a gente vai ver coisas dessa natureza. Vê bem, antes de entrar nesse ponto, eu queria dizer a vocês que a poda, né, é uma constante, né, por conta dessa complexidade que nós temos no meio urbano, principalmente com relação às redes elétricas. Acontece muito isso. Mas se a gente fizer uma poda adequada, você pode vencer até as redes sem prejudicar muitas árvores, tá certo? Só para ter ideia, né, essa parte apical aqui, que a gente está vendo aqui, é onde tem a gema. Então, esse crescimento ali, aquela parte de crescimento, a gente tem plantas de crescimento de caules monopodiais, né, que tem dominância da gema apical, ela cresce praticamente indefinida ali, vai crescendo. Se você, ela quando jovem, cortar ou quebrar aquela parte apical, vamos dizer assim, o olhinho da planta, que o pessoal chama, você praticamente vai descaracterizar a arquitetura da copa dessas plantas, porque aquilo ali geneticamente já vem definido, né? Então não tem como, tem que ter todo esse cuidado, principalmente no viveiro, né? E aqui já é uma planta que tem característica de crescimento de ramos simpodiais, né? Onde tem crescimento limitado, depois outro sai, e dá para fazer uma constituição de copa diferenciada. Não vou falar muito nisso aqui para não perder tempo, mas as inserções de corte ou de corte de ramos de galho, ela também tem que ser muito cuidadosa na manutenção para a gente não causar. Eu só vou mostrar essa situação aqui. Isso é a Ternalia catapa, que a gente chama de amendoeira lá. Esse galho foi cortado corretamente, olha. Essa parte aqui está cicatrizando, né? E que a gente chama de compartimentalização. Tem uma série de hormônios, fito-hormônios, né, que participam dessa obturação, desse fechamento. Mas esse galho foi cortado aqui um pouco mais acima, e esses ramozinhos que estão saindo aqui são gemas que estavam dormentes, tá? E daí formam esses ramos que a gente chama epicórmicos, que não são ramos resistentes, né? Com o tempo ele vai crescendo, essa quantidade toda termina fraturando, caindo e trazendo prejuízo aí com os transeuntes em veículos. O que vocês estão vendo, a professora mostrou ainda há pouco, mas isso é uma realidade no Brasil inteiro. Eu tenho visto aí, não é, talvez nas áreas de vamos falar assim, nas áreas de bairros mais nobres, né, o pessoal toma até um cuidado maior com isso, tá? Então, a poda, você está vendo aqui que tem rede, mas foi feita uma poda
e conseguiu ultrapassar essa situação da rede sem danificar muito seu IP. Esse aqui é um 80 também, né? E novamente uma poda, aquela rede protegida, que foi falado ainda há pouco, e essa aqui é interessante, né? Mas, de todo caso, não foi tão... Né? Ela vai fechando um pouco e a rede passa. E aqui também outro 80. Aqui a gente tem rede de média tensão, baixa tensão, ramal de serviço, fio de telefone, tudo passando por aqui. Então foi uma poda, você vê uma árvore de grande porte convivendo com isso aí, tá? Essa parte aqui a gente encontra muito também no Brasil. O pessoal quer plantar 1 milhão de árvores, 2 milhões de árvores, né? Não é só plantar. Você colocou uma muda, você tem que dar, né, a poda de condução, né, realmente para poder, né, ela começar a formar aquela ramificação definitiva da arquitetura que ela tem e ir embora, né? Mas planta deixa lá e tem isso. O que é que acontece? Vai depois tentar. Isso aqui, posso até dizer a vocês que é em Recife. Eu passei, né, faço vistoria, mandei o pessoal ajeitar isso há muito tempo. Enfim, o pessoal deixa, coisa, vai fazer, tem carro e tudo. Quando foram fazer, fizeram isso. Então já perdeu, isso aqui não tem condições de se recuperar. Essa é uma bauínia, chama Mororó. O que foi que fizeram? Erradicaram tudinho e botaram Senaciâmia. Né? Aqui, uma coisa que acontece muito, as pessoas, a manutenção não é feita adequadamente, obrigando as pessoas muitas vezes a transitarem no leito da via. Fazer poda pelo menos para deixar aqui, 2,10, que é a altura de uma porta, né, que a gente passa sem nenhum problema. Essa poda aqui topiária, falada muito aí, a gente tem que combater muito isso, né? Porque isso é em várias cidades aí, pelo menos são 4, né? Isso aqui é em Basileia, lá no Acre, bem juntinho de Cubirra, na Bolívia, na área lá, e a cidade é toda assim. Essa aqui, ó, Sítio Conde, na Bahia, né? A cidade é toda com ficus, olha como eles estão cortadinhos aqui, ó, podados desse jeito, né? Então, é realmente sem função nenhuma, né? Eu até brinco muito, eu digo, né, sempre que quando eu estava até com minha esposa e os meninos passeando, fui conhecer aí eu disse para o meu filho, digo, ó, fica de olho, né? Que essa cidade aí é uma cidade de anãos, né? Porque para quem tem, com todo respeito, né? Mas porque pela arborização, né, que eles estão pretendendo, que eles estavam querendo, era coisa assim.